questão é a seguinte a partir de agora, irmãos. Primeiro ponto, todo homem, por causa do pecado de Adão, do pecado original, ele está debaixo de condenação, tá? Todo homem pecou por causa do pecado original. Se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Segundo ponto que nós vimos foi justamente a questão que, se todos estão debaixo da condenação, qual é o salário do pecado? A morte. Todo mundo deveria morrer e ser condenado, tá? Segundo ponto. Mas nós vamos ver que o próprio Deus, sabendo que o homem, a sua criação, estava debaixo de condenação, Deus, ele vai, por meio de Jesus, proporcionar ao homem o quê? O perdão de pecados. Deus, por meio de Cristo Jesus, ele vai proporcionar a redenção, a propiciação, a justificação para o homem. Então nós vamos ver que Deus, o grande ofendido, ele vai proporcionar um caminho para que o homem possa se redimir em Cristo Jesus, ser perdoado, pagar a dívida de ofensa que ele tem para com Deus, tá? Então, nós vamos ver esses pontos. Terceiro ponto que eu quero ver com vocês agora é justamente essa questão. Assim como Deus nos perdoa, Deus ele liberou o perdão para nós, liberou uma forma para que o homem alcançasse o perdão. Deus espera que a gente faça o quê? O mesmo. Então, nessa terceira parte dessa ministração, desse estudo, eu quero compartilhar justamente isso com vocês, irmãos. Que a gente possa entender que, assim como Deus liberou perdão para nós, os grandes ofensores, Deus espera que a gente faça o mesmo, que a gente também saiba perdoar. E entenda que perdão não é uma questão de opção. Eu vou escolher perdoar, eu vou ser bonzinho. Não, não, não. Perdão é uma exigência bíblica, é um padrão, é um princípio do reino de Deus. Então, vamos ver ali um pouco sobre o que a palavra de Deus nos fala sobre o nosso dever de perdoar, de sermos parecidos com Deus, tá bom? Vamos lá, então. Jesus, ao tratar sobre perdão, ele vai contar uma parábola sobre um rei. O rei aqui é Deus. Então, olha só a parábola. Ele vai dizer assim, ó. Por isso, o reino dos céus pode se comparar-se a um rei, esse rei é Deus, que quis fazer contas com os seus servos, prestação de contas. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, tá? E, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida, percebam que nós vamos falar sobre o pecado, perdão de pecados, mas o pecado é considerado uma dívida. Então ele vai dizer assim, ó, que fossem vendidos para que tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. Olha aqui questão de arrependimento, ou que pelo menos parece um arrependimento. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Isso aqui é reconhecer que deve, tá? É reconhecimento. Então ele vai dizer, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, aqui nós temos uma primeira parte dessa parábola. Eu já vou ler a segunda parte. Nessa primeira parte, Jesus está dizendo, eu vou mostrar para vocês ao que a gente pode comparar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é comparado a um rei, Deus, o rei desse reino, que foi fazer uma prestação de contas. E ao fazer a prestação de contas, o rei ele vai dizer que ele encontra alguém que tinha uma dívida impagável. Só para vocês terem uma ideia, um talento era equivalente a 1 quilo de ouro, tá? Então, ou de prata, né? Era um talento de ouro, um talento de prata era 1 quilo de ouro ou 1 quilo de prata. Que hoje, nos nossos dias, a grama já é cara, imagina o quilo inteiro, tá? Naquele tempo, o quilo, um talento era muito caro. Só que se vocês forem prestar atenção, o texto está dizendo para nós que ele devia 10.000 talentos.
o equivalente, vamos dizer assim, ó, 10 mil quilos de prata ou de ouro, uma dívida impagável. Para vocês terem a ideia, um dia de trabalho de um trabalhador normal naquela época era um dinheiro ou um denário. Tá? Então, para se conseguir 1 quilo de ouro, a pessoa às vezes tinha que trabalhar a vida inteira. E a Bíblia diz que a dívida desse homem era 10 mil talentos. Tá? Então, era uma dívida impagável. Podia vender tudo que tinha e ainda assim não tinha como se pagar essa dívida. Tá? Uma dívida impagável. Só que esse homem, ele começa a se colocar diante do Senhor e dizer, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou me esforçar para te pagar e tudo mais. O rei, ele movido de íntima compaixão, olha a misericórdia de Deus sendo revelada nessa passagem. O rei movido de íntima compaixão, a Bíblia diz assim, ó, que ele diz, tá, tudo bem, eu vou te perdoar, tá? Ele não disse, ó, tudo bem, você paga a dívida, porque era uma dívida impagável. Ele está dizendo, eu vou perdoar, não me deve mais nada. Tá? Só que olha a continuação dessa parábola, porque aqui nós vimos o que nós acabamos de estudar até agora na live. O rei, uma figura de Deus, proporcionando perdão para o homem. Esse servo representa nós que recebemos o perdão do rei, o perdão de Deus, tá? Do pecado, uma dívida que a gente só conseguiria quitar com a nossa própria morte. Né? O salário do pecado é morte, a gente só poderia quitar essa dívida morrendo. Mas o que nós vamos perceber? Que, como é uma dívida impagável, o próprio Deus mandou Jesus morrer no nosso lugar para que essa dívida fosse quitada. Em Cristo, nós temos a quitação da nossa dívida, a justificação, a redenção. Só que olha a continuação dessa parábola, porque ela é muito preciosa, irmãos. A parábola, ela continua nos dizendo o seguinte, ó, que saindo, porém, aquele servo, o servo representa nós, ele diz, ele encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo, o conservo. E ele vai dizendo, o que ele devia 100 dinheiros, não é talentos, é dinheiros. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo mau, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores. Gravem essa palavra. Né? Algumas Bíblias vão traduzir como verdugos ou torturadores. Entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhes devia. Assim vos fará também o meu Pai, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, prestem atenção, irmãos. Jesus contou uma parábola sobre o dever de perdoar. E ele está dizendo, olha, havia um rei que ele fez a prestação de contas, ele descobriu que tinha um servo que devia muito, uma dívida impagável, 10 mil talentos, quilos de prata ou ouro, né? E ele diz assim, ó, não tinha como ser pago essa dívida, mas como o servo havia suplicado, o rei teve misericórdia e perdoou aquela dívida impagável. Só que o servo, ao sair da presença do rei, no meio do caminho ele encontra um conservo seu, alguém que trabalhava para ele, e que lhe devia o equivalente a 100 dinheiros, 100 denários. Que isso é equivalente a um dinheiro, um denário, é o salário de um dia de trabalho, ou seja, 100 denários ou 100 dinheiros, fala de 100 dias de trabalho, ou seja, uma dívida que pode ser quitada. 100 dias é menos que 1/3 do nosso ano, ou seja,
Com 3 meses e pouquinho de trabalho, a pessoa teria quitado a dívida. E ele diz, olha, tem misericórdia de mim. As mesmas palavras que o servo usou diante do rei. Tem misericórdia de mim que eu vou te pagar essa dívida. Uma dívida que era pagável, tá? Gravem essas palavras. Uma dívida impagável e agora uma dívida que era pagável. Só que a atitude desse servo que havia sido perdoado não foi a mesma. Ele diz que ele, pegando pelo pescoço, ele esganou e lançou na prisão, mandou prender, tá? Até que a dívida fosse paga. Só que outros conservos, vendo essa atitude, foram contar para o rei. E quando eles contaram para o rei manda chamar ele de volta e olha a repreensão. Ele vai dizer, poxa, eu te perdoei uma dívida que você nunca conseguiria quitar, tá? Eu te perdoei, você me pediu, eu tive misericórdia, eu liberei perdão, tá? Agora, quando você saiu da minha presença, você não deveria ter feito mesmo com o seu conservo? Não deveria ter agido igual eu agi para com você? Lembrando que a dívida do conservo era pagável, era uma dívida muito pequena se comparada à dívida que o rei havia perdoado. A dívida era minúscula se comparada à dívida que ele tinha para com o rei. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque nós vamos perceber que quando nós falamos da nossa condição perante Deus, é isso, irmãos. Tá? O pecado do homem, a Bíblia diz que é uma ofensa contra Deus. Imagina, nós servimos um Deus grande. Então, o pecado contra Deus também é considerado um pecado grande, uma ofensa grande, impagável. A desobediência é um pecado contra Deus. Porém, irmãos, nós não tínhamos como pagar. Só que Deus, pela sua imensa misericórdia, ele libera perdão quando nós nos quebrantamos diante dele. Quando nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus perdoa, tá? Ele diz, tudo bem, não precisa pagar essa dívida. Já foi paga lá na cruz, tá? Não precisa pagar, eu vou imputar sobre você a justiça de Cristo, tá? A redenção do meu filho, eu vou imputar sobre vocês. Tá aqui, ó, se reveste de Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que, irmãos, sabe o que Deus está dizendo? Que muitas pessoas, quando saem da presença do rei, não agem da mesma forma que o rei agiu para conosco. Quando essas pessoas saem da presença do rei, elas vão tratar com os seus conservos, e os seus conservos falam do nosso próximo, tá? Ele vai dizer assim, ó, e que a gente, muitas vezes, diante do próximo, a gente escolhe não ser igual a Deus foi conosco. Deus nos perdoou de uma dívida impagável, mas Deus olha para a gente e diz, olha, às vezes vocês não fazem o mesmo, às vezes vocês escolhem não perdoar uma dívida que é muito pequenininha se comparada à dívida que Deus estava lhe perdoando. A dívida que o teu próximo tem para contigo, é isso que Deus estava dizendo por meio da parábola, ela é tão pequenininha, tá? E tão fácil de ser paga, de ser quitada, se comparada à dívida que Deus nos perdoou, tá? Então, irmãos, nós precisamos entender, existe um princípio. Deus nos perdoou do nosso pecado. Por causa dele nós temos o perdão, nós temos a salvação. Mas Deus, conforme Jesus contou a parábola, ele espera que quando a gente sai da sua presença, tendo a nossa dívida impagável perdoada, ele espera que a gente faça o mesmo com o próximo, tá? Então, essa é uma questão muito importante, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos que estão chegando, aqueles que já estão aí também, tá? Cada um dos irmãos. Fico muito, muito, muito contente com cada um, tá? Então, um abração para todos, tá, irmãos? Daqui a pouco eu boto mais alguns comentários aí. No final, quem sabe a gente conversa um pouquinho também, tá? Mas eu quero aqui, então, partir para o próximo slide só para vocês entenderem o que Deus espera de nós, tá? Ele nos perdoou, né? Todos nós estávamos debaixo do pecado, condenados à morte eterna, à condenação eterna, mas Deus, por meio de Cristo, liberou perdão para nós. Ele espera que nós façamos o mesmo. Então, olha só o que a Bíblia vai mostrar para nós, irmãos. Efésios vai declarar assim, ó: antes sedes uns para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Perceberam? A ordenança de Deus é essa. Vocês vão ver que em todo o tempo Deus está dizendo: olha, eu perdoei vocês em Cristo. Então vocês devem ser misericordiosos uns para com os outros, perdoando-se uns aos outros, como eu, né? Deus, né? Falando de Deus, né? Não eu, né? Deus perdoou a gente em Cristo Jesus. E esse ensino ele é tão padrão que a gente vai ver em vários textos. Ó, separei aqui alguns só para vocês perceberem a base bíblica. Colossenses, Paulo vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora, olha o versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se vocês prestarem atenção, o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses? Paulo está dizendo: olha, gente, vocês têm que se perdoar, tá? Vocês têm que suportar uns aos outros e perdoarem, tá? As queixas que tiverem uns contra os outros. Aí vocês param e pensam, irmãos, já pensaram quantas queixas a gente tem, às vezes, contra os nossos irmãos? A gente está sempre se queixando, sempre falando mal, sempre tendo algum problema, às vezes. Só que é isso que a palavra de Deus ela vai nos orientar, é isso que Jesus deixou para nós. Suportem-se uns aos outros, né? Perdoem as queixas que vocês têm uns contra os outros, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo Jesus, tá? Tanto que ele vai ligar essa questão de perdão com amor, e ele vai dizer que o amor é o elo perfeito de tudo isso, tá? Então, a ordenança de Deus nos mais diversos princípios vai ser sempre essa: perdoem, amem, porque esse é o elo perfeito. Perdoem as queixas que vocês têm uns contra os outros, irmãos, tá? E olha só, se não bastasse essa questão do perdão, nós vamos ter vários outros textos, tá? Eu só quero destacar aqui algo. Eu quero fazer um agradecimento, tá? Quero agradecer a todos os irmãos que durante as lives, não só essa, mas as outras, contribuem. Por quê? Porque esse mês a gente teve a graça de ofertar na vida de missionários na África. Tá? Já foi feita a oferta desse mês, mas agora a gente está começando a juntar para o mês que vem, para o início do mês. Então, muito obrigado para quem se tornou membro do canal, para quem contribui no Superchat, para quem contribui no privado, tá? Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Porque juntos a gente está investindo no crescimento do reino de Deus, tá? E o reino de Deus, ele cresce das mais diversas formas, por meio da pregação, como está sendo feito, por meio do ensino, por meio de pessoas que saem para o campo missionário e por meio daqueles que também, às vezes, não podem sair, mas que têm o coração no reino e que gostam de contribuir. Tá? Alguns vão, outros dão um sustento. Então, isso é uma bênção, irmãos. Muito obrigado, tá bom? Então, voltando ao estudo, irmãos, nós vamos perceber aqui, ó, algumas coisas que são muito, muito importantes, tá? Eu vou destacar aqui mais um texto. Então, nós vamos perceber o seguinte, tá? Que assim como Deus, ele nos perdoou, ele espera que façamos o mesmo. É um princípio. Deus nos perdoa, ele espera que nós façamos o mesmo pelo próximo. Quando nós liberamos perdão, nós nos parecemos mais com Deus. Isso é uma verdade. Sabe quando a Bíblia diz assim para nós, sejais meus imitadores como filhinhos amados? Né? Ou Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando você libera perdão para as pessoas, você está se parecendo com Deus. Por quê? Porque Deus liberou perdão sobre nós e ele nos ensina a fazer o mesmo. Quando você aprende a liberar perdão, você está se parecendo mais com Deus. É fácil falar de perdão, certo? É fácil falar de perdão. Só que, irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte: muitas pessoas dizem é fácil falar, mas não é fácil perdoar. Na hora de perdoar, tá? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, tá?
o perdão, nós já vamos ver daqui a pouco, que perdão não é uma questão apenas de você dizer assim, eu tenho que esquecer e tudo mais. Vocês vão ver que perdão está muito ligado à nossa fé, aquilo que a gente crê. Sabe, eu escolho perdoar, mesmo que não seja fácil, mas por causa de Cristo eu escolho perdoar. E vocês vão perceber isso já nos próximos estudos, tá? Só quero responder o que a irmã pediu aqui, ó. Como eu faço para contribuir com os irmãos? Então, irmãos, tem algumas formas. Eu disponibilizei 3 formas. No comentário desse vídeo, de todos os vídeos, tem ali uma conta para transferência, tem ali uma chave Pix para transferência. Você pode se tornar membro desse canal, que sempre que você se torna membro, você escolhe ali a forma que você quiser, com quanto você quer contribuir, ou você pode ofertar no Superchat, que nem o irmão acabou de fazer, tá? De qualquer forma, irmãos, eu agradeço muito pelos irmãos que têm feito isso, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom, irmãos? Então, olha lá, ó. Mais um texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, só para vocês entenderem, então, com clareza o que a gente vai falar. Quando a gente lê, e aqui eu destaquei um slide que ele é importantíssimo, porque agora a gente vai entender a questão e a importância do perdão, tá? Olha só o que esse slide vai dizer para nós, o que esse texto. Quando nós começamos o estudo sobre perdão, nós lemos a oração do Pai Nosso, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, aos nossos devedores. Só que Jesus, quando ele volta para explicar de todas as sentenças da oração do Pai Nosso, ele vai explicar apenas uma. E qual é? A última, sobre o perdão. Ele vai dizer, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, quando vocês estiverem orando, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O vosso Pai também não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, pensem em algo que é muito importante a gente entender, tá? Imagina, irmãos, que quando você está orando, olha só, e olha a profundidade disso. Imagina que quando você está orando para Deus, você tá na sua oração, Jesus ensinou você a orar, e você está trazendo a sua consciência e você está declarando para Deus o critério com o qual Deus deve te perdoar. Você está dizendo para Deus assim, ó, Pai, me perdoa como eu estou perdoando aos meus ofensores, aos meus devedores. Pai, perdoa as minhas dívidas da mesma forma como eu perdoo a quem me tem ofendido. É isso que você está fazendo, irmãos. Você está dando para Deus a sentença com a qual ele deve te perdoar. Então, você está dizendo para Deus, Senhor, olha, você pode me perdoar da mesma forma como eu tenho perdoado as pessoas. Aí eu te pergunto, irmãos, pensem comigo. Já imaginou quando a gente olha para a pessoa e diz assim, ó, o que ela me fez não tem perdão. Você está dizendo para Deus, Deus, o que eu faço não tem perdão. Quando você escolhe dizer para uma pessoa assim, ó, irmão, o que você fez, eu não vou te perdoar. Uma vez, tudo bem, mas 2 vezes, agora deu, cessou. Imagina que você está dizendo para Deus, Deus, me perdoa como eu estou perdoando o irmão ali, ó. Imagina que você está bloqueando o fluxo da graça de Deus sobre a sua vida porque você não está liberando perdão. Jesus disse, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Vocês vão dizer, perdoa a minha dívida como eu perdoo o meu próximo. Só que se você não perdoa, tampouco Deus vai perdoar você. Por quê? Porque Deus vai ser que nem o rei daquela parábola. Ele está dizendo, poxa, eu te perdoei uma dívida impagável. E você não deveria ter saído daqui e feito o mesmo com o seu próximo? Perdoar uma dívida que é muito menor se comparada à ofensa do homem contra Deus? É isso, irmãos. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, olha só aqui alguns slides só para a gente entender esse contexto. Nós, como eu disse, tá? Nós é que decretamos a sentença e o critério de como Deus deve nos perdoar.
Talvez essa frase soe um pouquinho estranha, mas é isso, irmãos. Prestem atenção. Quando você ora o Pai Nosso e você diz, Pai, perdoa as minhas dívidas, a minha ofensa, como eu perdoo, você está dizendo para Deus a sentença de como ele deve te perdoar. Jesus ensinou isso, ó, vocês vão orar dessa forma. Por quê? Porque quando a gente ora dessa forma, a gente já está lembrando, poxa, Deus vai me perdoar como eu tenho perdoado o próximo. Então, como é que eu tenho que fazer com o próximo? Entenderam? Você tem que perdoar, tá? Por isso que eu disse no início, perdão não é uma opção. Ah, eu escolhi perdoar. Ah, vou perdoar dessa vez. Não é uma opção, é um mandamento bíblico, é uma expressão do perfeito amor de Deus, o elo perfeito, tá? Jesus disse, olha, perdoem as queixas que vocês têm uns para com os outros, tá bom? Perdoem. Isso é perdão. Então, nós vamos ter ali, ó, nós vamos ter ali uma conversa entre os discípulos de Jesus. E Jesus vai dizer assim, ó, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, olha aqui uma dívida, uma ofensa. Se o seu irmão te ofender, né? Se o seu irmão pecar, repreende-o e se ele se arrepender, isso é importante, gravem isso, irmãos. Tá? O texto diz, ó, se o seu irmão pecar, repreende-o e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram-lhe ao Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos, isso é tremendo, tá? Prestem atenção. Algumas pessoas às vezes me questionam, dizendo, Thiago, você tem que perdoar. Não, você tem que perdoar. Só que o que esse texto diz para nós? Prestem atenção, porque isso é uma chave, é um princípio do reino de Deus. Tá? Se vocês prestarem atenção, Deus ele liberou perdão para todos. Mas existe um critério da parte de Deus para que você tenha acesso ao perdão de Deus. E qual é esse critério? Você precisa se arrepender, você precisa pedir a Deus perdão, arrependimento, tá? A base para que você receba o perdão que Deus liberou para todos, para que ele esteja sobre a sua vida, é o arrependimento, tá? O texto ele vai dizer justamente o seguinte, ele vai dizer, olha, se o teu irmão pecar contra ti, você repreende ele, tá? Repreende ele, em primeiro lugar. O texto não está dizendo, ó, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Ele está dizendo, repreende. Se ele se arrepender, então, sim, você vai lá e perdoa. Agora, o texto também vai dizer para nós assim, ó, se ele pecar 7 vezes contra você, o que você vai fazer? Se ele se arrepender, se ele vier até você e pedir perdão, ele diz, você vai perdoar ele 7 vezes, tá bom? Num dia. Tanto que os discípulos acham isso um absurdo. Pô, Jesus, perdoar 7 vezes num dia? Sim, 7 vezes num dia. Jesus está dizendo, olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes num dia, as 7 vezes você vai perdoar, tá? Então, existe um princípio por trás dessa questão do perdão. Tá bom, irmãos? Agora, o princípio importante que você precisa entender nessa questão do perdoar até 7 vezes é importante. Vamos lá, primeiro deles. O perdão, ele só é liberado quando a pessoa pede perdão, tá? Quando a pessoa realmente manifesta perdão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que alguém pecou contra mim, alguém me ofendeu, tá? A Bíblia mostra que eu sou obrigado a liberar perdão, debaixo de uma condição, que a pessoa que me ofendeu, ela manifeste um desejo, um arrependimento, que ela mostre que ela está arrependida. Da minha parte, eu sou obrigado a liberar perdão. Mas o texto, olha só como ele é bem claro. Ele diz assim para nós, eu vou chamar de novo o mesmo texto só para vocês entenderem. O texto diz, ó, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar 7 vezes, e 7 vezes ele voltar a você dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Tá? Por que é tão importante a gente falar disso?
Por quê, irmãos? Porque o perdão, ele deve ser dado quando há arrependimento. Tá? E esse é um princípio que nós vamos ver da parte de Deus. Você vê Deus perdoando quem não se arrepende? Não. Deus não vai querer que você perdoe alguém que não está arrependido. Por quê? Porque nem ele perdoa alguém que não tem arrependimento no coração. Tá? Jesus disse, você tem que perdoar quando a pessoa se arrepende. Se a pessoa se arrepender 7 vezes num dia, ela pecar 7 vezes e 7 vezes se arrepender, 7 vezes você vai pedir perdão, tá bom? Então, 7 vezes você vai perdoar porque ela se arrependeu. Tá? Então, o critério de Deus é, se a pessoa se arrepender, você tem o dever de perdoar. Tá? Agora, se a pessoa não se arrepender, então você não é obrigado a perdoar. Do seu coração, é sempre bom você ter isso no seu coração, tá? Mas é importante vocês entenderem. O perdão, ele é uma obrigação a partir do momento que há um arrependimento genuíno, tá? Então a Bíblia vai dizer assim, ó, se teu irmão, tu vê o teu irmão e ele pecar, vai lá e repreende ele. Se ele se arrepender, perdoa, tá? Agora, se ele não se arrepender, a Bíblia não está mandando você perdoar, você precisa ler bem o contexto, tá? Você está debaixo de uma obrigação de ser igual a Deus quando há um arrependimento. Tá? Tanto que a parábola que Jesus contou, Jesus disse, olha, o servo que tinha dívida impagável, ele foi diante do rei e disse, rei, tem misericórdia de mim. Ele clamou por misericórdia, ele disse, eu vou tentar te pagar tudo. E o rei vai lá e perdoa porque sabe que é uma dívida que não tem como pagar. E ele diz, olha, eu esperava que você fizesse o mesmo. É isso que Deus espera de nós, que quando alguém pedir por misericórdia, a gente também saiba ter misericórdia, a gente saiba perdoar, tá? E não é uma questão de você escolher, tá, vou ver se eu te perdoo. Não, é uma obrigação. Se a pessoa está arrependida, você tem que perdoar. Tá bom, irmãos? Então, essa é a questão, tá? A Bíblia... Então, só para frisar, tá? E eu quero que vocês entendam, a Bíblia não manda você perdoar alguém que não está arrependido, tá? O irmão lá fez uma coisa contra mim, tá? Perdoa ele. Não, a Bíblia manda perdoar quando há arrependimento, tá? Então, esse é um ensinamento importante. Agora, olha só que lindo esse próprio texto, irmãos. Esse próximo texto, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí Jesus vai dizer, Pedro vai dizer, né? Até 7, Jesus lhe disse, não, eu te digo que não é até 7, mas até 70 vezes 7. Tá? Imagina, irmãos, Jesus dizendo, até 70 vezes 7. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro ele vai chamar Jesus e ele vai dizer, poxa, Jesus, ele vai mostrar que ele entendeu o que Jesus tinha dito, né? A gente deve perdoar até 7 vezes se o irmão vier pedir perdão para a gente em um dia. Pecou 7 vezes. Né? Se o irmão pecar 7 vezes e ele pedir perdão arrependido, a gente precisa perdoar, certo? É o que Jesus está dizendo. Agora, Pedro ele vai querer mostrar que ele entendeu o recado, tá, Jesus? Então, até quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão? Até 7 vezes? Né? E aí Jesus vai dizer, Pedro, você não entendeu o negócio, não. Até 7? Não. Até 70 vezes 7. Tá? Então, quando Jesus fala até 70 vezes 7, nós vamos ver aqui um recado de Jesus para nós. Porque esse número 70 vezes 7, na verdade, ele é um número muito simbólico, um número muito importante, tá? Como eu vinha dizendo para os irmãos, olha só como esse número ele é importante. Quando a gente olha para Caim, lá em Gênesis, nós vamos perceber que lá em Gênesis, em Caim, quando ele peca, ele recebe uma maldição. E a maldição sobre ele é, quem te matar vai receber uma maldição 7 vezes pior. Tá? Só que nós vamos ver na descendência de Caim, tá? Algumas pessoas dizendo assim, ó, na descendência de Caim surgindo um homem que ele faz coisas piores do que Caim.
E aí é dito para ele que ele seria amaldiçoado também e que aquele que o matasse seria amaldiçoado não só 7 vezes, mas 70 vezes mais. Então, Caim 7, o descendente de Caim 70 vezes. Irmãos, prestem atenção. Lá em Gênesis fala de maldição, 7 vezes mais, 70 vezes mais. Agora aqui nós vamos falar sobre perdão. E isso está ligado não só ao perdão de Jesus, mas isso é uma mensagem até escatológica, porque em Daniel nós vamos ver ali as 70 semanas, 70 vezes 7, semanas de ano. E quando chegar o final das 70 semanas de ano, nós vamos ver o quê? Expiação de pecados, perdão de pecados para aqueles que creram em Cristo, para aqueles que estão debaixo de Jesus, tá? Então, quando Jesus diz, olha, até 70 vezes 7 vocês têm que perdoar, porque Jesus estava deixando uma revelação do que ele vai fazer por nós quando se completarem as 70 semanas de Daniel. Mas a questão é, o que Deus faz por nós, ele espera que a gente faça pelo próximo. Perdão de pecados. A gente deve aprender a perdoar as pessoas, tá? Então, o critério aqui é justamente esse. Deus nos perdoou. Ele espera que a gente faça o quê? Que a gente perdoe aos outros também, tá? E lembrem que perdão não é uma questão de você dizer, eu vou perdoar, eu escolhi perdoar, como se você estivesse fazendo um favor. Não. Deus te perdoou, ele espera que você seja igual a ele, você perdoe aos outros. Lembrando que existe um critério, tá? Existe ali uma observação, uma cláusula nesse contrato. Assim como Deus te perdoou, ele espera que você perdoe também, quando há arrependimento. Veja que Deus ele não libera perdão para quem não está arrependido, ele perdoa a quem está arrependido. Ele espera que você faça o mesmo, que você perdoe a quem se arrepende, tá? A grande questão é, o perdão ele é obrigatório quando há um arrependimento genuíno. Tá bom, irmãos? Então vamos lá para o próximo slide, tá?